Olá, esse outro exercício também sobre modelo de Monod, eu apresento uma situação aqui um pouco mais real, né, mais próxima da realidade das indústrias de processo. E nessa tem o seguinte: um sistema industrial para a produção de cerveja de um tipo A recorre a reatores químicos e biológicos que operam em processamento batelada semicontínuo. Os dados experimentais do processo mostram que esse tipo de produção necessita de uma adição intermitente dos micro-organismos, gerando diferentes resultados em relação à taxa de crescimento. Neste problema, a concentração do reagente limitante foi alterada ao longo do processo e o responsável pelo processo informou que, além da adição inicial no tempo zero, a cada 2 horas foram adicionados novos micro-organismos. Nesse sentido, apresente a forma linearizada do modelo de Monod para estes dados, obtendo os valores da constante de Monod e da taxa específica de crescimento máxima. Qual a diferença observada para um gráfico de Monod comum e quantos valores de Ks e μ máximo foram necessários para obter para esse estudo? Tem aí a sequência de dados, veja ali o tempo zero, seguindo até 2 horas, 4 horas e vai até o final do processo. Vamos observar esses dados na planilha para fazer o cálculo e entender o que aconteceu de fato nessa situação. Já aqui na planilha a gente consegue observar o seguinte: nesse processo, né, diferente de um caso mais simples que a gente consegue aplicar diretamente, é que ele fala que tem adição de micro-organismos ao longo do processo. Isso é uma particularidade, assim, na prática, como eu já comentei, a gente tenta ajustar aos modelos para chegar a um ponto que seja realmente útil e válido para fazer os cálculos. Eu deixei marcado já aqui o tempo zero, 2 e 4 horas, que são exatamente os pontos de início e reinício do processo. Seriam pontos onde eles aparecem como transientes. Vamos fazer o procedimento aqui de cálculo normal. Primeira coisa, calculando o μ, né? A gente pega o dx/dt dividido pelo x. Então, primeiro valor dividido por x. Pega aqui e calcula até o final, usando todos os dados para calcular e a gente ter os dados necessários para fazer o gráfico. 1 sobre S, também 1 dividido por S, está aqui. Esses cálculos são rápidos, tanto dá para fazer na planilha, criar uma tabela manual, fazer na calculadora, são dados tranquilos, dá para obter sem muito problema. E 1 sobre μ aparece aqui e a gente copia até o final para ter todos os dados. Num primeiro momento, lembrando do gráfico, você lembra que a gente observou já, o gráfico é plotado 1 sobre μ em função de 1 sobre S. Então, 1 sobre S, eixo X, 1 sobre μ, eixo Y. Vou selecionar todos os dados para gerar o gráfico e a gente observar para poder tomar algumas decisões. Vejam aqui nesse comportamento que o gráfico não parece um gráfico de Monod comum, linearizado, né? Veja que tem aqui uma primeira zona, posso chamar de uma primeira zona, segunda zona e terceira zona. Isso é exatamente porque, pelo fato de ter tido alimentações ao longo do processo, são geradas novas zonas. E isso vai fazer com que a inclinação do gráfico, a inclinação aqui da nossa reta, né, linearizada, mude com o passar do tempo. Então, não faz muito sentido a gente colocar aqui um modelo para linearizar. Eu vou colocar só para a gente ver o quanto isso aqui fica estranho do ponto de vista matemático. Veja que é um gráfico, o ajuste, a linha que ajusta não tem nada a ver com os pontos, dá para perceber que, claro, ele vai fazer uma aproximação com os pontos existentes, mas isso não representa muito.
O R quadrado 0,92, nesse caso, não é nada significativo. Então, assim, esse gráfico não faz nenhum sentido a gente manter, porque ele não é representativo do nosso caso, já que a gente tem adição de outro componente, reagente, micro-organismo, ao longo do processo. Existem outros modelos que preveem esse tipo de comportamento, mas esse em si não consegue se ajustar. Então, vou aqui excluir esse gráfico para a gente gerar gráficos a partir dos pontos coerentes de cada uma das etapas. Tendo excluído, vamos pegar também a seguinte situação. Início do processo, tempo zero, como ele fala, é uma etapa transiente, né? É uma etapa que começa a ocorrer mudanças, então não seria muito válido, muito realístico, assim dizer, e a gente pegar esses pontos do início. Aí eu vou pegar a partir do segundo ponto de análise e vou até o ponto 2 horas, que é o momento a partir do qual foi inserido os componentes complementares, né, os micro-organismos, a adição. Eu devo incluir isso ou não? Isso é uma pergunta que pode até ser um tanto complexa, porque se você olhar o pé da letra, já é esse ponto onde eu inseri os micro-organismos. Mas lembre, a medição é feita na hora exata. No momento que bateu 2 horas, é feita a medição e os micro-organismos são adicionados. Eles não começam a reagir imediatamente, por isso entra na fase transiente. Eles têm um certo tempo para começar a reagir de fato e com isso muda o processo. Dá até para observar que a sequência de números aqui do 1 sobre μ está crescente e depois do tempo de 2 horas, 2,06 horas, fica aqui já para 4. Então ele tem um acréscimo muito grande nesse ponto, mas dá para ver que isso aqui ainda faz parte da primeira zona. Então, zona 1, vou inserir o gráfico para a gente observar como ele aparece. Vou colocar o gráfico aqui para baixo, chamar aqui de zona 1. E aqui a gente analisa esse gráfico prontamente, exibir a equação e exibir o valor de R. Veja que aqui a gente tem y igual 67,184x mais 0,3532 e o R quadrado 0,9936. Nesse caso, A igual e B igual. O nosso A seria 67,184 e o B 0,3532. Isso aqui é o 1 sobre μ. 1 sobre μ máximo. Nesse caso, o μ máximo aqui vai ser 1 sobre esse valor. Beleza? Temos o nosso primeiro μ máximo. Tá? E aí a gente tem como encontrar agora o valor do Ks. Lembrando aqui que esse A é correspondente ao Ks sobre o μ máximo. Então, se eu tenho A igual a Ks sobre μ máximo, o meu Ks vai ser igual ao μ máximo vezes o A, que é o valor que a gente obteve aqui. Então, nesse caso, Ks 190. Para o primeiro caso, ou etapa 1, posso dizer assim, μ máximo e Ks. μ máximo 2,831 e o Ks 190,215. Esses são os nossos primeiros valores. Pegando agora a segunda etapa de construção, pense o seguinte: o ponto 2 é onde está na zona de transição. Não seria tão viável a gente pegar. Então, vamos fazer o seguinte: pega os pontos mais na frente até o ponto 4, que é onde tem um novo reinício do processo. Com esse ponto aqui, né, a gente pegando a partir desse outro, pega aqui os dados corretos, a gente pode inserir um novo gráfico, né? Tá aqui. E vejam o seguinte,
olha uma coisa interessante. Apesar do 4, o ponto hora 4, já não ter uma mudança efetiva, aqui apresenta um comportamento diferente. Veja que os 5 primeiros pontos eles estão completamente dentro, mas esse outro ponto está fora. Como ele está fora, não seria tão viável. Vou até adicionar aqui nossa linha de tendência, só para você ver como fica essa distribuição com a nossa equação r² 0,84. Não condiz de forma alguma com o modelo. A gente apaga, volta lá para o gráfico e pega dados de novo sem incluir esse ponto da mudança, que é o ponto 4. Aí vou adicionar a linha de tendência novamente aqui, exibir a equação e exibir o R. Note que a remoção de um ponto, um único ponto, fez com que ele mudasse totalmente a característica. Observe bem, a característica do ensaio mudou e a gente tem agora uma linearização muito mais segura. E isso é possível de ser feito? Não seria uma manipulação de dados? Ah, professor, você está modificando os dados do experimento. Sim e não. Eu estou modificando os dados do experimento, mas, na verdade, eu estou modificando para ajustar uma questão que está envolvida completamente com a questão transiente do processo. Então, não seria uma modificação de uma forma errada, e sim um ajuste do ponto de vista físico do que acontece no processo como um todo. Vamos observar agora. Nesse caso, o nosso A deu 1682,4 e o B 42,547. O sinal negativo ali que aparece, a gente discute em outro momento, porque isso é uma outra questão, já que a gente está tratando de um modelo que não começa do zero. O modelo de Monod é considerado para situações que começam do zero. Do início do processo, ele tem a fase transiente e segue. Aqui a gente está fazendo uma adaptação para um modelo de Monod, para que ele consiga ser validado ao longo de várias etapas do processo. Tá? Então, por enquanto, esquece esse menos e vamos calcular agora o nosso Mi máximo. 1 sobre Mi encontra aqui, então Mi máximo já encontrou 0,0235. Beleza. O nosso KS, lembra lá como calculou? Pega o valor do Mi máximo e multiplica pelo que encontrou lá no gráfico. Beleza também. Temos da segunda etapa agora o nosso KS e o Mi máximo, o segundo ponto, o nosso segundo par de dados. Então, etapa 1 e etapa 2 fechada. Vamos agora seguindo para a etapa 3. Mais uma vez, eu chamo a atenção para isso aqui. Eu posso descartar o que acontece no 4 ou posso colocar tudo junto. Vamos fazer as duas situações e ver o que acontece. Colocando o ponto 4, eu vou inserir o gráfico. Colocando o ponto 4, eu vou inserir o gráfico. E assim, aparece aqui o meu modelo. Vou colocar linha de tendência e vou também colocar a equação e o R², 0,9993, modelo bem realístico, 386,13x mais 8,135, modelo realístico. Mas beleza, vamos deixar de lado aqui, eu vou até anotar esse valor. Trazer esse valor do gráfico aqui, 386,13 e 8,135. Vamos agora excluir esse gráfico para a gente voltar lá e gerar como a gente estava seguindo, usando os 4 dados, eliminando o ponto de transição para ver o que acontece.
você vai perceber aqui o comportamento bastante parecido, né? Equação e o R. Esse R deu 0,999, muito próximo de 1. O modelo bastante válido. Mas vamos comparar lá os valores com o outro, do outro gráfico que a gente tirou. 386,75 e 8,0796. Olha só, esses valores são muito próximos, tranquilo, principalmente aqui do A, 386,13 e 386,75. Lembrando que esse modelo é uma aproximação, então qualquer um dos dois valores que você utilizar está coerente, contando que você entenda, claro, o que foi feito exatamente nesse gráfico, o que foi feito, qual a consideração que foi feita. O ideal é sempre pensar e plotar os dados para entender quais são os resultados que aparecem de uma maneira realmente coerente. Uma coisa que eu sempre falo e sempre vou repetir: bioprocesso, a gente está lidando com seres vivos. Então, qualquer mudança pode ocorrer, um lote pode diferenciar do outro, a temperatura, o pH, a estagnação, existe uma série de fatores. Então, não é nada errado a gente pensar, analisar os dados individualmente, pegar as etapas e analisar o que aconteceu, o porquê disso e o porquê daquilo. Você consegue entender ao longo do processo como isso funcionou, tá? Vamos deixar separado aqui o gráfico e colocar o nome etapa 3. Qualquer um dos valores que pegar, tá beleza. Mi máximo é 1 dividido pelo B. Eu vou pegar aqui o primeiro, tanto faz. Pegar aqui o primeiro e o KS seria esse valor de Mi máximo, que já que a gente pegou o primeiro, pegar o primeiro também, vezes 3.141. Então, assim, a gente fecha essa etapa, chamada etapa 3 do processo, e tem os três valores, as três combinações. Então, observe o seguinte: etapa 1, Mi máximo 2,8, etapa 2, 0,02, etapa 3, 0,12. KS 190, 39, 3.141. O que muda então dessas etapas? Simplesmente com a adição de micro-organismos, a gente tem um comportamento variável ao longo do processo. Então foram necessárias 3 etapas, separar como se fossem 3 processos avaliados pelo modelo de Monod para poder a gente seguir. Espero que isso tenha ficado claro, que a partir desses dados a gente realmente consegue gerar valores, gerar situações mais próximas da realidade que a gente encontra nos processos de fabricação. Mais uma vez eu falo, existem outros processos, outros modelos que se ajustam melhor mesmo quando tem a adição de micro-organismos. Essa é só uma introdução para a gente entender como esse modelo de Monod, que é bastante utilizado, também pode ser ajustado para a gente fazer e ter cálculos mais simples para chegar nessa situação. Tá? Espero que tenha ficado claro e até a próxima.